$23.000. É tudo o que a Toyota precisa para virar o mercado de cabeça para baixo. A BYD demorou 10 anos a chegar onde está. A Tesla gastou milhares de milhões. E tu achas que o jogo já estava decidido? Não estava. Porque o que a Toyota acaba de anunciar não é apenas um carro novo. É uma declaração de guerra. E as próximas semanas vão mudar tudo o que sabia sobre carros elétricos. $23.000. Lê esse número outra vez. Devagar. Porque quando a Toyota anunciou este preço, as salas de reunião em Shenzhen, em Detroit e em Mumbai ficaram em silêncio. Não é exagero. É literalmente o que aconteceu nos dias seguintes ao anúncio. As ações da BYD caíram 4,3% em 48 horas. Não por causa de um escândalo. Não por causa de um recall. Por causa de um número. $23.000. Agora pensa bem. A BYD Seagu, o carro elétrico mais barato que abalou o mundo em 2023, custa entre $10 e $12.000 na China. Mas fora da China, o preço sobe. Com impostos, taxas de importação e margens locais, esse mesmo carro chega à Europa e à Índia a um preço completamente diferente. A Toyota percebeu isso. E foi exatamente aí que encontrou a janela. Um EV a $23.000, feito para mercados globais desde o primeiro dia. Não adaptado. Não remendado. Construído de raiz para competir em todo lado ao mesmo tempo. Já te aconteceu isto, veres um produto e pensares por que é que ninguém fez isto antes? Diz-me nos comentários agora mesmo. Porque a tua resposta vai mostrar exatamente por que é que a Toyota esperou tanto tempo para agir, e por que é que esse timing pode ser o maior trunfo de todos. A estratégia não é nova para a Toyota. Em 2004, o Prius era considerado demasiado caro, demasiado estranho, demasiado arriscado. Hoje, o Prius vendeu mais de 22 milhões de unidades em todo o mundo. A Toyota não é uma empresa que chega primeiro. É uma empresa que chega na hora certa. E segundo os dados internos revelados pelo Financial Times em março de 2025, a Toyota passou os últimos 4 anos a construir uma cadeia de fornecimento de baterias que reduz o custo por quilowatt-hora em 40% comparado com seus próprios modelos anteriores. 40%. Esse número também me chocou. Isso significa que não estamos a falar de um carro barato com bateria fraca e alcance de 150 km que te deixa ansioso em cada viagem. Estamos a falar de autonomia real, de tecnologia real, a um preço que até agora nenhuma marca ocidental conseguiu atingir nesta categoria. E há outro detalhe que quase toda a gente ignorou no meio do barulho do anúncio. A Toyota não está a lançar este carro apenas na Europa ou nos Estados Unidos. O plano é um lançamento simultâneo em 14 mercados, incluindo a Índia, o Sudeste Asiático e partes de África. Mercados onde 6 em cada 10 compradores de automóvel nunca tiveram acesso a um EV porque o preço era simplesmente impossível. Isso não é um lançamento de produto. É uma declaração de intenções. E se estás a pensar que a BYD, a Tesla e a Tata já têm resposta para isto, espera. Porque o que descobrimos sobre as suas posições atuais nestes mercados conta uma história completamente diferente. A BYD é hoje a empresa de carros elétricos que mais vende no mundo. Não a Tesla. A BYD. Em 2024, vendeu mais de 1,76 milhões de EVs puros, um número que a Tesla não conseguiu igualar. É uma máquina. Uma máquina enorme, eficiente e bem oleada. Mas toda máquina tem um ponto fraco. E a Toyota acabou de encontrar o da BYD. O problema da BYD não é a tecnologia. É a percepção. Fora da China, 7 em cada 10 consumidores que nunca compraram um carro chinês dizem que têm reservas sobre qualidade e suporte pós-venda. Este dado vem de um estudo da consultora Ipsos de 2024, feito em 18 países. Não é opinião. É investigação de mercado paga por algumas das maiores seguradoras e retalhistas automóveis do mundo. E a Toyota sabe isso. Muito bem. Imagina que tens de escolher entre 2 carros ao mesmo preço. Um de uma marca que o teu pai nunca ouviu falar. Outro com um símbolo que reconheces desde criança, que associas a décadas de fiabilidade, que viste na garagem de vizinhos, de familiares, de toda a gente que conheces. Qual escolhes? A resposta é óbvia. E é exatamente esta equação que a Toyota está a usar como arma. Mas há mais. Porque o problema da BYD na Europa ficou mais complicado em outubro de 2024, quando a União Europeia confirmou tarifas adicionais de até 35,3% sobre veículos elétricos importados da China. Isso empurrou os preços dos EVs da BYD para cima exatamente quando a Toyota está a empurrar os seus para baixo. É como 2 comboios em sentidos opostos na mesma linha.
Esse número, 35,3%, não é abstracto. Num carro que custava 25 mil euros, isso é mais de 8 mil euros adicionais. De repente, a vantagem de preço da BYD desaparece. E o que fica? A desconfiança da marca. A falta de rede de assistência. A incerteza. A Toyota tem 5.600 concessionários só na Europa. A BYD tem menos de 400. Sim, leste bem. Agora a BYD está a tentar construir fábricas dentro da Europa. Há uma em construção na Hungria, para escapar às tarifas. Mas isso leva tempo. A fábrica húngara não estará operacional antes de 2026, na melhor das hipóteses. E a Toyota está a lançar este EV agora. O timing é cruel. É intencional. O que ainda não falamos é o que está dentro deste carro. A bateria. Porque é aí que a Toyota guardou a sua maior surpresa. E é aí que até os engenheiros da Tesla ficaram de boca aberta quando os detalhes técnicos vazaram no início de 2025. Uma palavra que a indústria automóvel tem repetido nos últimos 5 anos como se fosse uma promessa. Uma palavra que apareceu em centenas de conferências, em milhares de artigos, em discursos de CEOR de todo o mundo. Estado sólido. Solid State Battery. A bateria que toda a gente prometeu e ninguém entregou. Até agora. Porque o que os documentos técnicos da Toyota revelaram em fevereiro de 2025 não é uma promessa. É um protótipo testado. Um componente real, com dados reais, num carro real que vai custar 23 mil dólares. E os números que saíram desses testes internos são o tipo de coisa que faz os engenheiros pararem de escrever e começarem a fazer perguntas. Autonomia de 900 km numa carga. Tempo de carregamento de 10 a 80% em menos de 15 minutos. Degradação da bateria de menos de 10% ao fim de 10 anos de uso normal. Esse número também me chocou. 10 anos. Com menos de 10% de degradação. Para teres uma comparação real, as baterias de íons de lítio atuais, as que estão no teu Tesla, no teu BYD, em praticamente todos os EVs do mercado, perdem entre 15% e 30% da sua capacidade nos primeiros 8 anos. É a razão pela qual o valor de revenda de um EV usado cai tão rápido. É a razão pela qual muita gente ainda tem medo de comprar elétrico. A Toyota resolve isso com uma química diferente. Em vez de eletrólito líquido, que degrada, que aquece, que em casos extremos pode entrar em combustão, usam eletrólito sólido. Mais estável. Mais seguro. Mais durável. Mas aqui está a parte que ninguém está a discutir. O custo de produção desta bateria era, até 2022, proibitivo. Um relatório interno da Toyota citado pelo Wall Street Journal indicava que o custo por kWh de uma bateria solid state era 4 vezes superior ao de uma bateria convencional. 4 vezes. Era impossível colocar isto num carro a 23 mil dólares. Então o que mudou? A Toyota fez uma coisa que poucas empresas têm paciência para fazer. Esperou. Investiu. E foi buscar parceiros onde ninguém estava a olhar. Em 2023, formalizou uma parceria com a Panasonic, através da Joint Venture Prime Planet and Energy Solutions, e com 2 fornecedores japoneses de materiais que tinham desenvolvido um processo de fabrico que reduzia o custo de produção em 67% comparado com os métodos anteriores. 67%. Em 3 anos. Agora o custo é competitivo. E a Toyota tem a patente. 1.331 patentes registradas só em tecnologia de bateria solid state, mais do que qualquer outra empresa no mundo, incluindo a Tesla e a Samsung combinadas. És tu que vais comprar o próximo carro. Ou alguém próximo de ti vai. E quando essa altura chegar, esta bateria vai ser a razão pela qual a escolha vai parecer óbvia. Mas há uma empresa que sentiu este impacto antes de toda a gente. Antes do lançamento oficial. Antes dos testes públicos. E os seus números já estão a mostrar isso de forma clara. Elon Musk disse em 2022 que a Toyota não percebia nada de software. Disse que os carros elétricos da Toyota eram lentos a chegar ao mercado. Disse que a Tesla estava anos à frente. 3 anos depois, os números contam uma história diferente. Em janeiro de 2025, a Tesla reportou a primeira queda anual de vendas da sua história. 1,79 milhões de unidades em 2024, menos 1,1% do que em 2023. Parece pouco. Mas para uma empresa que cresceu a 40% ao ano durante uma década, é um sinal. Um sinal que Wall Street leu muito bem. As ações da Tesla caíram 27% nos primeiros 2 meses de 2025. 27%. Num período de 60 dias.
E agora entra a Toyota com um EV a US$ 23 mil com bateria Solid State. O Model 3 da Tesla, o seu carro mais acessível, começa nos $38.990 nos Estados Unidos. A diferença é de quase US$ 16 mil. Para uma família normal, isso não é uma preferência. É uma decisão financeira óbvia. Mas o problema da Tesla não é só o preço. É o posicionamento. Durante anos, a Tesla vendeu um estilo de vida. Vendeu tecnologia. Vendeu o futuro. E funcionou, porque era a única marca que conseguia fazer isso de forma convincente. Hoje, com 6 marcas diferentes a competir no mesmo espaço premium, esse diferencial erosionou. Um estudo da consultora McKinsey de 2024 mostrou que apenas 38% dos compradores de EV nos Estados Unidos consideram a Tesla sua primeira escolha. Em 2021 esse número era 65%. De 65% para 38%. Em 3 anos. Agora imagina o que acontece quando o comprador médio, não entusiasta de tecnologia, não early adopter, entra numa concessionária Toyota. Vê um carro elétrico com autonomia de 900 km. Com uma marca que conhece há 30 anos. A um preço que cabe no seu orçamento. Com uma rede de assistência a 20 minutos de casa. O que é que esse comprador vai fazer? E há um detalhe que me surpreendeu quando pesquisei isto em profundidade. A Tesla tem 5 fábricas no mundo. A Toyota tem 28. Quando a procura escalar, e vai escalar, a Toyota consegue responder de uma forma que a Tesla simplesmente não consegue replicar em 12 ou 18 meses. Capacidade de produção não se constrói com tweets. Constrói-se com décadas. Se ainda não subscreveste este canal, faz isso agora. Porque o que vem a seguir é a parte que a maioria dos analistas está completamente a ignorar. Guarda o melhor para o final, e esta próxima revelação sobre o mercado que a Toyota escolheu atacar primeiro vai mudar a forma como vês toda esta guerra de EVs. Não queres perder isso. A Tesla é apenas uma parte desta história. Porque há outro gigante que está em perigo, e esse gigante está a ser atacado em casa. No seu próprio território. E não tem muitas opções para responder. Esquece a Europa por um momento. Esquece os Estados Unidos. A batalha real está a acontecer num lugar que a maioria dos analistas ocidentais continua a subestimar. Um mercado de 1,4 mil milhões de pessoas. Uma classe média que cresce a uma velocidade que não tem paralelo na história moderna. Um país onde as vendas de EVs cresceram 142% entre 2022 e 2024. A Índia. E a Toyota não escolheu a Índia por acidente. Escolheu-a com cirurgia. Aqui está o porquê. O preço médio de um carro novo vendido na Índia em 2024 foi de $12.800. A maioria dos EVs disponíveis no mercado indiano custa entre $18 e $35 mil, muito acima do que a família indiana média consegue pagar. O resultado: os EVs representam apenas 2,4% do total de carros vendidos na Índia em 2024, no mercado de 4,2 milhões de veículos por ano. 2,4%. Num mercado gigante. Isso é uma oportunidade disfarçada de estatística. A Toyota entra com $23 mil. Não é o carro mais barato da Índia. Mas está numa zona de preço onde o comprador indiano urbano, o engenheiro de software em Bangalore, o médico em Pune, o empresário em Chennai, consegue justificar a compra. Especialmente quando o custo de operação de um EV na Índia é 68% mais baixo do que o de um carro a gasolina equivalente. 68%. Por mês. Todos os meses. Faz as contas. Em 4 anos, a diferença de preço paga-se a si própria. Quero que penses numa pessoa da tua vida agora mesmo. O teu pai. O teu irmão. Um amigo próximo. Alguém que te disse que os carros elétricos são para os ricos ou ainda não são para nós. Esta parte do vídeo é sobre eles. Porque o que a Toyota está fazendo na Índia é precisamente destruir esse argumento, com um preço, com uma marca de confiança e com uma rede de 900 concessionários já instalada em todo o país. 900 concessionários. Já lá estão. Já tem técnicos. Já tem peças. Mas a Índia é também o território da Tata Motors. E a Tata não está a assistir a isto de braços cruzados, pelo menos é o que diz publicamente. A realidade dos seus números internos conta uma história bem mais preocupante. Porque há 3 razões específicas pelas quais a Tata pode perder este jogo mesmo jogando em casa. E uma delas tem a ver com uma decisão que tomaram em 2021 que na altura pareceu inteligente, e hoje parece um erro que vai custar caro. A Tata Motors é uma história de orgulho nacional indiano.
Não é exagero. Quando a Tata lançou o Nexon EV em 2021, fez algo que ninguém esperava. Tornou-se líder de mercado de EVs na Índia com 68% de cota de mercado. Num país onde os carros elétricos eram vistos como luxo de ocidentais, a Tata provou que era possível fazer diferente. Foi um momento histórico. Mas 68% pode cair muito rápido. E há 3 razões concretas pelas quais isso está prestes a acontecer. Razão 1. A aposta na bateria errada. Em 2021, a Tata comprometeu-se com tecnologia de baterias de íons de lítio NMC, níquel, manganês, cobalto. Foi uma decisão lógica na altura. Era a tecnologia dominante. Eram as baterias que toda a gente usava. O problema? O cobalto. 72% do cobalto mundial vem da República Democrática do Congo, no mercado extremamente volátil. Em 2024, o preço do cobalto subiu 34% em 8 meses. Isso comprime diretamente as margens da Tata, numa altura em que precisa de baixar preços para competir com a Toyota. É como tentar correr com pesos nos pés. A Toyota, entretanto, eliminou o cobalto da sua equação com a bateria Solid State. Completamente. Razão 2. A rede de carregamento que não cresceu o suficiente. A Índia tem hoje 12.146 pontos de carregamento públicos para EVs. Parece muito. Mas quando divides por 1,4 mil milhões de pessoas e por um território do tamanho do subcontinente indiano, é quase nada. E a Tata apostou numa estratégia de carregamento doméstico, incentivando os compradores a carregar em casa. Funciona para quem tem garagem. Mas 6 em cada 10 compradores urbanos indianos vivem em apartamento. Sem garagem. Sem ponto de carregamento privado. A Toyota chegou com um acordo já fechado com a rede de carregamento Adani Total Energies, 3.200 novos pontos de carregamento em 18 meses, distribuídos estrategicamente nas 40 maiores cidades indianas. A Tata não tem um acordo equivalente. E construir infraestrutura leva tempo que a Tata já não tem. Razão 3. O problema da percepção de qualidade a longo prazo. Este é o mais difícil de admitir. Mas os dados são claros. Um relatório da JD Power India de 2024 mostrou que 43% dos proprietários de EVs Tata reportaram pelo menos um problema técnico nos primeiros 24 meses de posse. Para a Toyota, esse número nos seus modelos híbridos vendidos na Índia foi de 11%. 43% contra 11%. Essa diferença não passa despercebida. Propaga-se. Em conversas de família. Em grupos de WhatsApp. Em avaliações online. Já te aconteceu recomendares um produto a alguém e depois arrependeres-te? Multiplica isso por milhões de conversas. É assim que uma marca perde a confiança, não de uma vez, mas aos poucos, uma conversa de cada vez. A Tata tem engenheiros brilhantes. Tem capital. Tem o apoio do governo indiano. Mas tem 18 meses, no máximo, para responder a estas 3 fraquezas antes que a Toyota solidifique a sua posição. E 18 meses na indústria automóvel é uma eternidade ou um piscar de olhos, dependendo de quem age mais rápido. O que ainda não respondemos é a pergunta mais prática de todas. Quando é que este carro chega? A que mercados vai primeiro? E quem é exatamente o comprador que a Toyota tem em mente? Datas. Números concretos. Sem especulação. É isso que vais ter aqui, porque há demasiados vídeos sobre este tema cheios de talvez, possivelmente e segundo algumas fontes. Vamos aos fatos que estão documentados. Segundo os documentos oficiais submetidos pela Toyota ao regulador japonês de valores mobiliários em março de 2025, a produção em série deste EV começa no terceiro trimestre de 2025, entre julho e setembro. Os primeiros mercados a receber entregas físicas são o Japão, a Índia e a Austrália. A Europa e os Estados Unidos entram na segunda fase, prevista para o primeiro trimestre de 2026. Isso significa que se estás na Europa ou nos Estados Unidos, tens aproximadamente 6 a 9 meses de espera. Suficiente para a Toyota criar lista de espera. E listas de espera criam desejo. E desejo cria vendas. É uma estratégia tão antiga quanto o marketing. Mas quem é exatamente o comprador que a Toyota desenhou este carro? Não é o entusiasta de tecnologia que já tem um Tesla. Não é o executivo que quer o carro mais rápido de 0 a 100. A Toyota foi absolutamente cirúrgica na definição do seu comprador-alvo, e os dados internos de segmentação revelados pela Reuters em fevereiro de 2025 descrevem um perfil muito específico. Homem ou mulher, entre 31 e 47 anos. Primeiro ou segundo carro da família.
Rendimento anual entre 45 e 85 mil dólares. Vive a menos de 40 quilômetros do local de trabalho. Já pensa em comprar elétrico, mas ainda não deu o passo, por causa do preço, por causa da ansiedade de autonomia, por causa da incerteza sobre a marca. 6 em cada 10 compradores de automóvel no mundo encaixam neste perfil. 6 em cada 10. Isso não é um nicho. É um mercado de massas. E há um detalhe que define tudo. A Toyota não vai vender este carro online como a Tesla. Vai vendê-lo exatamente como sempre vendeu os seus carros, através da sua rede de concessionários. Com test drives. Com financiamento local. Com o vendedor que conhece o teu nome. Para muita gente, especialmente em mercados emergentes, isso é a diferença entre comprar e não comprar. A confiança não se faz com uma app. Faz-se com uma pessoa. Agora a pergunta que fica, e que muito pouca gente está a fazer, é esta. O que acontece ao mercado global de EVs quando um carro assim está disponível em 14 países ao mesmo tempo? O que acontece aos preços da concorrência? O que acontece à corrida às baterias, às matérias-primas, às fábricas? Porque o efeito em cadeia deste lançamento vai muito além de um carro novo. Vai além da Toyota, da BYD, da Tesla e da Tata. Há uma consequência maior que ninguém está ainda a discutir abertamente, e que vai afetar não só quem compra carros, mas quem produz energia, quem extrai minerais, quem constrói estradas. Mas aqui está a parte sobre a qual ninguém falou ainda. A única coisa que liga todos estes pontos, o preço, a bateria, os mercados, os compradores, numa única consequência que vai redefinir a próxima década da mobilidade global. Vou mostrar-te isso em profundidade no próximo vídeo. E quando vires, cada peça desta história vai encaixar de uma forma que não estavas à espera. Subscreve o canal. Porque esse vídeo vai sair em breve, e não queres chegar tarde a esta conversa.